mal já está, por natureza, já estamos mal, não é? Se vamos a falar ainda mais de mal, ainda mais introduzimos, então como saímos do mal. Muito bem, eu não posso divulgar, lamento muito. Muito bem, para mim, eu penso, no ponto de vista, é espetacular. Onda do Mal vai ficar de fora desta onda todos os sábados das 11 ao meio-dia com Tânia Rei. Eu espero que não seja tudo de mal. E agora sim, sejam bem-vindos a mais uma edição do Onda do Mal, hoje porque é sábado e porque são 11 da manhã. Para já, e porque cabe apresentar o meu convidado, vem de Vinhais, aliás, hoje não vem de Vinhais, mas é do concelho, da aldeia de Nozelo de Cima. Ele é psicólogo, professor e escritor, e mais adiante já lá iremos. Antes de mais, César Alexandre Afonso, bom dia. Olá, bom dia, Tânia. Ora, antes de mais também, muito obrigada por ter aceito o convite. Sei que foi complicadíssimo chegar aqui. Eu é que tenho que agradecer o facto de estar aqui hoje, neste programa, de facto muito interessante, que tenta divulgar aqui também os nossos escritores. Eu cheguei cá com algumas dificuldades, é certo, apanhei uma nevada incrível, como eu já não via há bastante tempo, mas pronto, estou cá contente e neste ambiente fantástico. O César tem muitos a fazer e que também iremos falar deles mais a seguir, mas começar pela faceta de escritor. O César começou a editar livros em 82, correto? É verdade, Tânia, foi em 1982. Tinha eu na altura, já vou falar aqui a minha idade, tinha na altura 19 anos e andava lá, já escrevia há bastante tempo, aliás, já escrevia desde a minha infância, comecei a escrever quase com alguma obrigatoriedade, disse assim, a partir dos 18 anos. Inicialmente a escrever umas cartinhas às namoradas, depois a poesia foi se tornando praticamente um ritual diário, ia escrevendo, aliás tenho ainda guardados alguns diários. Mas escrevia poemas às namoradas? Ou eram só cartas que depois se transformaram em poemas? Inicialmente eram cartas, depois transformaram-se de facto em poemas que nunca chegaram a ser enviados, como é normal. Ficavam escritos, ficavam guardados lá no meu diário, mas era um rapaz tímido, nunca cheguei a fazer nenhuma entrega propriamente dita. Porquê? Isso é uma pergunta interessante. Hoje para mim é fácil. E o César também, enquanto psicólogo, pode explicar-nos porquê. Sim, hoje é fácil perceber o porquê. As crianças, de facto, imaginam muita coisa, têm uma imaginação muito fértil. Aquilo fazia parte dos nossos sonhos. Eu lia, recordo-me que na altura lia A Fada Oriana, da Sofia de Melbrenner, que foi um livro que me marcou profundamente. E imaginava a minha viagem pelo rio até ao mar, tal como a aventura do livro. Essa viagem que mais tarde se materializou e me levou até Lisboa. Não foi de barco, como eu pensava, mas foi de autocarro. Portanto, parecido. Foi parecido. E isso acabou por desenvolver a mim um ritual diário, na altura, depois menos frequente, porque depois de sair da aldeia de Nozelo de Cima... Por isso também há Nozelo de Baixo, não há? Há Nozelo de Baixo, exatamente, que dista alguns quilómetros de Nozelo de Cima, em direção a Chaves, mas Nozelo de Cima é uma aldeia que está a cerca de 12 km de Vinhais. Portanto, eu fiz a minha instrução primária em Nozelo de Cima, depois fui para Vinhais, para a vila, fazer na altura o ciclo preparatório, portanto, o primeiro e segundo ano, e dali transitei para Lisboa. Portanto, foi assim uma mudança radical na altura. E nesta mudança também acabou por aprofundar bastante a minha ligação à escrita. Vinhais era um local conhecido, era a minha vila e a minha aldeia também, locais que faziam parte de toda a minha existência, e essa mudança para Lisboa, para mim, foi de facto uma experiência muito difícil. E teve um peso bastante importante também depois no rumo que a sua vida tomou, sim, mesmo em termos de escrita. Na escrita teve, porque eu acabei por ligar-me à escrita bastante para fazer corresponder aquilo que eu sentia.
materializei em muito papel os momentos da aldeia. O imaginário acabei por transpô-lo para um diário. Portanto, eu sempre fui um homem de diários. Estou aqui agora a revelá-lo. E isso ajudou-me bastante a recordar a aldeia, não me desligar dela, não me desligar dos meus amigos, manter viva a minha ligação atrás dos montes. Mas tinha essa necessidade de não esquecer aquilo que... Tinha. As suas raízes. Tinha, aquilo de que facto. tinha. Tive uma infância muito feliz, muito livre. Aliás, este contraste entre a liberdade da aldeia, entre aquela educação que nós temos lá, confrontados com tudo, com uma autonomia impressionante logo a partir da infância, transporta para Lisboa. Eu, Lisboa, senti-me um prisioneiro. Portanto, não imaginava que se pudesse viver num apartamento ali fechado. Numa gaiola. Portanto, e isso para mim foi, de facto, um choque brutal. Para uma criança de 10, 11 anos, habituada a lidar com tudo, ter toda a aldeia à sua disposição, de repente ver-se confrontado com uma prisão, que é o que acaba aquilo que nós acabamos por descobrir. Isso foi um choque bastante grande. Portanto, mas a escrita acabou por manter esta ligação constante com a aldeia. Isso acabou por se transformar numa escrita... Pronto, foi-se desenvolvendo. Nós não aparecemos a escrever assim espontaneamente. De repente decido, agora vou ser escritor. Eu acho que eu continuo a dizer que não sou escritor, nem sou poeta. Agora com 50 e poucos anos. Cá estava a dizer que tinha o dobro da idade da Tânia. Mas continuo a dizer que não sou escritor, nem sou poeta, porque nós não somos nada. Fazemos coisas. Vamos escrevendo, vamos fazendo a nossa vida e vamos transpondo aquilo que observamos no mundo, e vamos tentando escrevê-lo para um papel e dar-lhe algum sentido e algum significado, primeiro para nós, e depois achamos que se calhar aquilo poderá também dar significado e sentido à vida de outras pessoas. Mas aprende-se a ser escritor? Não se decide que se quer ser, tem que se ter uma certa apetência, como estávamos também a dizer, mas aprende-se? Sim. Aprende-se quem tem essa apetência para ser escritor. Como tudo na vida, tudo se aprende e tudo se desenvolve. Quem de facto tem essa, ou por questões da sua própria vida, que foi levado a refletir sobre si próprio com mais profundidade e foi levado a desenvolver essas capacidades interiores, porque um escritor é alguém que, embora viva muito o exterior, não é escritor alguém que está fechado num local e não vê nada. Portanto, é preciso ver muita coisa, percorrer muita coisa, olhar para muita gente, ver muitas vidas, sentir muitas vidas, e depois escreve-se para tentar dar significado às coisas, para tentar que outras pessoas também possam, se eu conseguir dar significado àquilo que sentia através da escrita, o que eu espero é que essa minha escrita também dê significado àquilo que as outras pessoas sentem quando me lerem. Escrevemos sempre para alguém. Exatamente. Escrever primeiro para desenvolver aquilo que eu sinto e depois para tentar ajudar também que outras pessoas sintam a mesma coisa. Por exemplo, eu chego a um local, vejo uma paisagem fabulosa, portanto, sinto qualquer coisa que não consigo explicar na altura e tento materializá-lo, porque não consigo que toda a gente esteja ali comigo. Acho que também é uma espécie de... Nós queremos chegar aos outros e queremos que as outras pessoas também vejam aquilo que sentimos. Como eu não consigo trazer as pessoas de que gosto, trazer as pessoas... Outras pessoas também que eu posso eventualmente não conhecer, mas que também gosto. Porque quem gosta de pessoas, gosta de toda a gente. Mas acho que é uma espécie de nós querermos dar aos outros algo, um fenómeno que estamos a sentir. E por isso decidiu editar um livro tão novo? Esse livro inicial é um livro, pronto, que eu às vezes digo que não é meu. Então é de quem? Vamos lá agora saber. Às vezes digo que este livro não é meu. Eu penso que na altura, com 18 anos, e eu escrevi aquilo entre os 16 e os 18, tudo o que lá está escrito, a sombra da minha, acho que foi um livro de significado. Foi um livro que encerrou um capítulo da minha vida e que talvez tenha... Acho que foi um livro libertador, ao fim e ao cabo.
no final da adolescência, no final da juventude, portanto, daquele período mais problemático da adolescência, que eu atravessei, como toda a gente atravessa. A adolescência é um período complicado para toda a gente. Falta de melhor palavra. Um período em que o jovem precisa de se expressar, de se colocar no mundo e de demonstrar que tem determinadas características. Portanto, é uma força da natureza face à força opressora do mundo adulto. Portanto, e é preciso gerir muito bem estas duas forças. Se forem muito bem geridas, nós conseguimos desenvolver jovens fantásticos. Porque eles são fantásticos sempre. E acho que às vezes os adultos têm que perceber que demasiado confronto com estas forças pode destruí-las. Pode transformá-las noutras entidades que não são boas, não desenvolvem o seu potencial, que está ali a sair. E o adulto quer sempre aprisionar aquele potencial. Isto era outra entrevista. Mais à frente já lá iremos. Mas, na altura, este livro, A Sombra da Minha, tem um significado muito especial. Até a própria capa é um desenho meu, que representa, de facto, duas sombras diferentes. A minha própria sombra e a sombra dessa sombra, é a interpretação que esse livro tem. Portanto, é a sombra da minha sombra. Portanto, é uma espécie de que eu finalmente entendi o meu próprio eu. Portanto, foi preciso eu chegar aos 19, 20 anos para eu perceber qual era a minha identidade. E a poesia ajudou? Ajudou bastante. Porque eu aí, quando lancei esse livro, acho que senti-me liberto de qualquer coisa que me aprisionava. Acho que nessa altura eu entrei de facto em liberdade. E acho que hoje olho para esse livro, leio e digo que não é meu, porque eu já não sou... Já não se identifica jovem, com aquela pessoa? Já não sou esse jovem. Identifico-me bastante, mas já não sou esse jovem que estava aprisionado. Acho que sinto-me uma pessoa livre. E sou, de facto, uma pessoa livre. Mas nessa altura foi muito importante eu ter escrito. Acho que se não tivesse escrito, o meu caminho podia ter sido outro, completamente diferente e possivelmente até com algumas desventuras. E por isso acho tão importante, todos nós na juventude escrevemos poesia, não é? Toda a gente devia escrever. Acho que toda a gente escreve poesia na juventude. Nem que seja aquelas quadras para as namoradas. Exatamente. Que há pouco dizemos. Só antes de prosseguirmos, e porque já vamos com 12 minutos de programa, relembrar que quem nos está a ouvir pode ligar e participar, falar connosco, dizer poesia, se quiser, ou declarar-se à namorada, pode aproveitar hoje, 278-428-377 ou 278-428-376, também a rede móvel 93-58-15-640. São estes os números para os quais pode ligar e falar comigo e com o César Alexandre Afonso, ele, o meu convidado de hoje, aqui no Onda do Mal. Bom, o César, já falamos muito de poesia, também colaborou com os jornais onde escrevia poesia, justamente. Perguntar também quando é que descobriu a poesia, ou foi a poesia que descobriu o César? Essa é uma grande questão. Essa acho que eu não consigo responder essa pergunta diretamente. Porque quando penso nela, como é que eu descobri a poesia, quando ela me descobriu, eu acho que não consigo saber quem é que descobriu um ou outro. O que é certo é que houve um momento na minha vida que eu identifico bastante bem, que foi a leitura da Fada Oriana da Sofia de Melbaina. Eu digo muitas vezes que foi a Sofia, de facto, que me fez descobrir a poesia, porque através desse livro, e depois mais tarde outros livros, Miguel Torga, recordo-me de um poema de Miguel Torga, que aparecia nos livros da primária, ainda naquele tempo em que os poetas eram importantes e eram dados a ler às crianças. Hoje isso já está esquecido, a poesia não entra no mundo das crianças, salvo através de livros que são vendidos aí em massa. Mas nessa altura, quando eu li aquele poema de Miguel Torga, Sem um Ninho, isso fez muito sentido, porque eu de facto também sabia um ninho e fui descobri-lo e recordo-me de um episódio em que sabia um ninho e tinha lá os passarinhos dentro, e depois fui levar lá um amigo meu para lhe mostrar, olha, este ninho com passarinhos que é tão giro. E isso levou-me a um episódio muito problemático na altura, porque esse amigo, de repente, eu vejo com o chapéu na mão e os pássaros todos lá dentro a correr para ir mostrá-los à mãe.
E eu fiquei O objetivo muito não era chateado. esse. Pois, claramente Fiquei não. muito chateado, agarrei-me e obriguei-me a levar os passarinhos ao ninho outra vez. Porque, pronto, se a mãe fosse ao ninho e não visse lá os pássaros, ela rejeitava o ninho e ia-se embora e eles morriam. Portanto, eu expliquei-lhe na altura o que é que não podia fazer aquilo. Aquilo não pode ser feito. Portanto, e então, foi a minha primeira zanga por causa de um poema de Miguel Torga. Porque o Miguel Torga, de facto, me deu um significado para aquilo que eu também conhecia. E a poesia é muito importante nessa altura. E acho que foi aí que eu a descobri, o que ela me descobriu. Porque este livro foi-me ofertado. Foi no Natal, já não me recordo. Fui ter para aí os meus 7 anos. 7. No Natal em que eu tinha feito 7 e ia para a caminho dos 8, que me ofereceram a Fada Oriana. Ainda agora falava de receber livros no Natal. Ainda é um bom presente oferecer livros às crianças no Natal? Está na moda ainda? Não sei, pronto, eu já não tenho crianças pequenas há bastante tempo, mas não sei qual é a moda, quais são as modas dos pais agora, mas penso que não será essa a moda dos pais. Pelo que eu vejo, e por exemplo, aqueles amigos que têm filhos mais novos, as crianças agora recebem telemóveis e recebem aqueles brinquedos que brincam sozinhos. E acho que o livro não é muito aquele presente para as crianças que começam a ler. Pronto, as crianças hoje em dia têm uma vida demasiado facilitada, não têm uma vida que procure levá-las a elas conhecerem-se elas próprias, a descobrirem coisas. Tudo que lhes é-lhe dado um molde da vida quase. Nós temos ali um molde, olha, isto é assim, portanto elas acabam por não se descobrir elas próprias, não saberem que têm capacidades lá dentro, não são capazes de as colocar cá fora, de andarem à pancada com os amigos, de esfolarem os joelhos, de dizerem à mãe que, olha, afinal eu andei à pancada com ele e ganhei, ou perdi também. Porque se isso fosse uma criança chegasse a casa e dissesse à mãe, andei à pancada com o meu amigo e ganhei-lhe ou perdi-lhe, isso já era um drama brutal. Portanto, acho que nós na altura éramos muito mais livres. Eu confesso que sim. Éramos crianças, por isso é que eu tenho algumas saudades da infância, todos nós temos, mas tenho algumas saudades das crianças e tenho alguma pena das crianças de hoje e tenho nostalgia dessa infância que era uma infância livre e que nos levou a tantas descobertas, tantas revoluções. E acho que isso é importante para modelar as pessoas para uma escolha de um percurso que podem vir, que projetam no futuro. E eu sempre projetei a literatura como um percurso meu. Aliás, quando escolhi, isto foi tão determinante que quando fiz a minha escolha para seguir a universidade, ela já foi com base naquele curso que me daria mais ferramentas para eu poder escrever melhor. Que foi e a psicologia dá? Que era a psicologia. Porquê é que não seguiu comunicação, por exemplo? Era a comunicação, de facto, se calhar ainda me dá mais, ainda me daria mais, mas na altura, e penso que sim, que a comunicação era um caminho... O que é que a psicologia tinha de fascinante na altura? Tinha de fascinante o facto de me permitir conhecer a mente humana, como é que o homem pensa, como é que a mente humana e também os restantes animais. Mas como é que o homem pensa, como é que ele se organiza, como é que ele ama, como é que ele odeia. Portanto, perceber um pouco o ser humano, percebê-lo numa outra vertente. Portanto, e a comunicação também me daria ferramentas, mas são ferramentas materiais, que desenvolvem as minhas competências. E a psicologia eram ferramentas mais compreensivas. Portanto, eu, na altura, optei por essa escolha. Não foi uma escolha fácil, porque, na altura, a psicologia era um curso que quase nem existia e a minha mãe não ficou muito contente. Mas, pronto, teve que aceder. Porque publicou o primeiro livro em 82, depois volta a publicar em 86 e, na altura, em 86, já exercia psicologia. Já tinha uma escrita diferente? Já tinha as tais ferramentas na altura? É assim, nós pensamos sempre que devemos ter essas ferramentas. Mas o que é interessante é que agora você faz uma pergunta e eu estou a pensar não só na altura, mas no agora. Eu às vezes questiono, já tenho essas ferramentas? Eu acho que ainda não as tenho.
nós andamos uma vida inteira à procura dessas ferramentas. E andamos sempre a pensar que o melhor ainda não aconteceu. Ainda não estamos competentes suficientes para atingir determinado nível. Pronto, acho que também nos tornamos um pouco insatisfeitos. Isso é bom ou é mau? Em termos de psicologia humana, é bom ou é mau? Essa insatisfação é positiva, penso eu. Porque se nós estivermos satisfeitos, tornamos-nos cómodos, demasiado comodistas. Ficamos, portanto, já temos tudo, já estamos aqui, já não precisamos fazer mais nada. Acho que a insatisfação permite-nos sempre ir sempre mais além. E esse mais além é inesgotável, portanto, porque o mundo está sempre a mudar, há sempre coisas novas, tudo à nossa volta também se modifica. Portanto, nós temos sempre que ir mais além. Portanto, estamos sempre a viver numa insatisfação. E no que respeita à escrita, isso ainda é mais evidente. Portanto, hoje, antigamente, quando eu comecei a escrever, éramos pessoas que escreviam, eram poucas. Nós juntávamos-nos, havia um grupo de poetas em Lisboa, uma tertúlia pequena, que depois até levou à fundação da Associação Portuguesa de Poetas, na qual eu também estava inserido. Depois acabei por me desligar, mas fui um dos fundadores iniciais. E éramos poucos, havia poucas pessoas. Hoje de facto, a poesia, a escrita, a literatura, o romance em especial, portanto, há uma explosão quase universal. Não é um fenómeno português só, a nível de todos os outros países. Portanto, as pessoas de repente descobriram a escrita. Aquela frase de fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, hoje é cada vez mais uma frase real. Toda a gente escreve um livro, toda a gente tenta plantar uma árvore e toda a gente se calhar, acaba por ter um filho. Hoje em dia é mais fácil escrever um livro do que plantar uma árvore. É mais fácil. É mais fácil. Mas eu sinto-me bastante mais satisfeito em plantar uma árvore do que em escrever um livro. Digo assim muito sinceramente. E um dos meus projetos futuros é plantar árvores. A sério. E voltando ao percurso do César enquanto escritor, e falávamos disto de publicar livros, esteve bastante tempo sem publicar. Aliás, todos os livros do César têm alguns anos, bastantes até de diferença, visto que nesse tempo ainda não esteve a plantar árvores. Ao que é que se deve este espaço temporal? Alguma explicação para isto? Esse interregno. Não há, eu acho que não há uma explicação plausível. É a explicação da própria vida. Eu escrevo um livro e houve uma fase da minha vida em que estive demasiado ocupado com outras coisas. Não tive tanta necessidade de escrever. E mesmo que tivesse necessidade, ela não se conseguia enquadrar na minha vida na altura. Tive muitas outras atividades que me exigiram bastante tempo. E a escrita era apenas uma questão tangencial. Portanto, eu escrevia coisas muito simples, até um poema ou dois, depois reescrevia-os mais tarde, ia regressar a esses poemas mais tarde, mas era apenas fruto de alguns acontecimentos que eu gostava de marcar através da escrita. Portanto, não foi uma espécie de linha de vida que eu seguisse. Aliás, como eu nunca me senti um verdadeiro escritor, não tinha necessidade de publicar também, se calhar, mais miúdo e de escrever. Eu acho que atualmente essa necessidade, e talvez também fruto do momento de vida em que atravesso, essa necessidade é mais efetiva e é mais real. E o facto de nós também não nos mantermos isolados muitas vezes, também eu sei que é importante o escritor, durante o período em que escreve, tem que se isolar um pouco. Porquê? Não pode ser demasiado contaminado com aquilo que acontece cá fora. Porquê? Para escrever é preciso ter alguma calma. E quando nós projetamos um livro, eu, por exemplo, nesse aspecto sou um bocado obsessivo, quando projetamos um livro, principalmente o romance, que é uma aventura mais recente,
nós temos que, pelo menos eu, temos que o estruturar todo, de princípio, meio, fim, todo o romance está mais ou menos estruturado. E isso é um percurso muito complicado e muito demorado. Por exemplo, eu faço questão de toda a trama do romance, todos os locais, todos os acontecimentos, todas as personagens, faço questão de as inventar e de as recriar materialmente. Portanto, todas as cenas que eu escrevo e os locais onde elas se desenvolvem, eu vou lá. Portanto, tenho que lá ir, estudar o local, sentir aquele local, ver como é que a vida lá é, até inclusive os cheiros daquele espaço, os ventos, a paisagem, os sons. Portanto, eu vou e gosto de anotar tudo isso que está ali a acontecer, para que quando eu escrever a cena que projetei, eu saber o que é que estou a escrever. Quando tornar o livro real, quando alguém o ler e for lá, diz, pá, esta cena é isto aqui. Portanto, não é Poderia ter mesmo acontecido aqui, porque tem aqui. as características do local. É o que se passa, por exemplo, neste meu último livro, Na Espada de Santa Maria. Que é agora também introduzir aqui a novidade. Temos estado sempre a falar de poesia, mas o César, depois de ter estado bastante tempo sem publicar, voltou com um romance, que é dele que estamos agora a falar. É verdade, este romance foi uma aventura para a qual fui, de certa forma, empurrado. Portanto, eu nunca tinha escrito prosa, para além da prosa poética que tinha escrito, mas a prosa poética são pequenos textos, mais ou menos alongados, e essa prosa, sim, eu gostava de escrever. Portanto, eu nunca tinha escrito nenhum livro em prosa, nenhum romance. E, a certa altura, um amigo convidou-me para escrever um livro para uma editora em Lisboa. E eu disse, olha, pá, tentei convencer, tentei movê-lo, olha assim, né? Eu não sou a pessoa indicada para escrever esse livro, nunca escrevi romance, não sei. Acho que tem aí tantos escritores, e ele era uma pessoa que se relacionava com os escritores, e até lhes nomeou, olha, o fulano tal, são pessoas que escrevem bem, portanto, porque é que convidam-los a eles? E ele disse, não, este livro especialmente sobre, e eu vou dar o tema, que é sobre a morte do infante, do príncipe Dom Afonso, filho de Dom João II. Eu gostava que tu és a pessoa indicada, és psicólogo, ligada ao Ministério da Justiça, pá, és a pessoa indicada para investigar isto e para escreveres um bom livro. E ele disse, pronto, mas não precisas aceitar já, pensa para a semana Escritor almoçamos. de investigação. Era um pouco. Para a semana almoçamos e depois dás uma resposta. E aí, ok, está bem. E eu fui para casa e comecei a investigar um pouco aquele acontecimento. E verifiquei que era um acontecimento sobre o qual não havia nada mesmo. Portanto, isso pronto, foi o pior que podia ter acontecido. Para mim, porque gosto de desafios difíceis. E pronto, disse-lhe, olha, é assim, por acaso tu já devias saber, até brinquei um pouco com ele, já devias saber que eu ia pegar nisto, já devias saber que era um desafio difícil e que eu gosto de desafios difíceis, portanto, olha, vamos fazer esta aventura e pronto, não te garanto que eu escreva um livro muito bom, porque eu não tenho acesso a essa prática, mas pelo menos vou tentar. E foi assim. E correu bem. Acho que sim. Correu mal por um lado. O campo editorial não correu muito bem, porque na altura eu estava com uma grande editora, e agora também estou, esta Chiado Editora é uma grande editora, se calhar ainda mais abrangente do que a anterior. Mas pronto, era uma editora que me dava menos trabalho em termos pessoais. O escritor, pelo menos eu, gosto de escrever um livro e gosto de acabar desligar-me um pouco dele. E eu não consegui ainda desligar-me da Espada de Santa Maria, passados 2 anos. Foi publicado em 2014, justamente. E ainda não consegui desligar-me dele. Por isso ainda continuo eu ainda continuo à espera de publicar o próximo, porque este ainda não se esgotou e eu gostava de fechar o capítulo. Eu agora já tenho o próximo pronto, ainda não saiu, porque ainda não fechei o capítulo. Mas bom, também para ajudar a que os livros acabem de esgotar, explicar um pouco da história deste romance.
é uma história interessante, pela qual eu próprio já me apaixonei um pouco. Aliás, tem uma personagem que é uma mulher, que é uma heroína, e acho que o mundo tem diversas personagens heroínas que não lhe dá o valor que deviam ter. Eu ainda vejo sempre aí locais a serem inaugurados e têm sempre nomes de homens. E eu ainda no outro dia havia a atribuição de vão inaugurar um novo espaço com o nome do herói do 25 de Abril, e eu disse-lhe, então, mas porque é que há uma heroína também do 25 de Abril, porque é que não tem o nome de mulher? Tem sempre nomes dos homens. Portanto, temos aí espaços. É uma boa questão. É uma boa questão. Mas este livro tem uma mulher, de facto, a Joana, que é uma psiquiatra. Cá está a ligação ao autor, psicóloga, psiquiatra. Tem uma psiquiatra do Hospital de Santa Maria, e que de repente se vê confrontada com um passado que ela própria tem, mas que desconhecia. Passado em termos de ascendência. Portanto, ela acaba por ser uma descendente de uma linhagem nobre que vem do próprio Dom João II, e é herdeira de uma espada que é a espada de Santa Maria. Portanto, é uma espécie de... como é a espada Excalibur em Inglaterra. Portanto, esta espada de Santa Maria, que no fundo é a espada do Santo Condestável, é de Dom Novas Pereira, e esta espada tem um poder muito especial, que é um poder agregador, um poder que está na base da defesa do nosso próprio território nacional. E é isso que está em perigo aqui no livro, é a nossa perda da independência nacional, que já esteve em causa tantas vezes, e agora continua a estar em causa. Continua a estar, exatamente. Agora pela parte mais económica do que territorial. Mas é um pouco isso. O livro depois tem uma alternância entre o passado e o presente. Vamos ao momento em que Dom Afonso morreu, portanto, e revelam-se algumas questões interessantes sobre a própria morte de Dom Afonso. Não revelações diretas, mas que o livro, quando se chegar ao fim da leitura, as pessoas ficam com uma percepção clara de quem é que foram os responsáveis, sem eles serem diretamente apontados. Mas pronto, acho que eu não vou revelar mais, porque as pessoas têm que ler. Exatamente, têm que ler o livro. A Espada de Santa Maria. Conta aqui a história toda. A poesia e a prosa são muito diferentes. Quais foram as principais dificuldades quando, agora tenho que escrever em prosa, isto é um romance? A grande dificuldade de escrever um romance é o tempo de duração. Nós escrevermos e mantermos-nos em escrita e em cenas num período prolongado. Portanto, eu acabei por colmatar esta questão através da forma como estruturei os livros. Para eu conseguir fazer um bom romance de 25, 30, neste caso o próximo tem 38 capítulos, eu tenho que o estruturar todo primeiro. Portanto, porque um poeta, para escrever romance, precisa de ter uma estrutura muito, muito poderosa. E acho que foi aí que eu consegui resolver a questão. Portanto, para quem... Está aqui umas dicas. Para quem quiser revelar aqui uns segredos. Para quem é poeta e quer começar a escrever romance, apontem. Porque a poesia, portanto, é algo muito simples. Para mim é quase como respirar. Eu pego num papel, se me disserem uma frase, eu escrevo um soneto em pouco tempo e com algum sentido. Portanto, é simples. É demasiado simples mesmo para mim escrever poesia. Por isso o César funciona ao contrário da maior parte das pessoas. Porque um romance, à partida, será mais fácil. Pois, devido à estrutura. Isso tem um pouco a ver com os genes transmutados. Nós funcionamos sempre ao contrário. Vamos sempre contra a corrente e contra o vento. Gostamos das coisas mais difíceis. Acho que faz parte desse nosso gene. Não sei. Às vezes questiono porque é que eu ando sempre a remar contra a maré. Mas foi a poesia que, de facto, começou em mim e a desenvolvi ao longo de tantos anos. E
Embora eu acho que o romance seja bastante difícil. Escrever romance não é uma tarefa fácil. Não é fácil o escritor manter-se concentrado na história, porque eu escrevo um romance e projeto e começo a escrevê-lo. Mas se, por exemplo, eu me desligar dele durante alguns dias, depois é uma trabalheira para regressar à escrita. Porque vou ter que ler o livro todo, outra vez, vou ter que voltar a entrar em sintonia com o romance, porque há uma espécie de comprimento de onda. De comprimento de onda que está ali, que nós temos que entrar nesse comprimento de onda para escrever. E se por qualquer razão nos desconcentramos, ou vamos para uns convívios de amigos demasiadas vezes, ou fazemos uma viagem, portanto, saímos daquele espírito e regressar outra vez é difícil. Portanto, é um outro exercício. Por isso é que às vezes demora tanto, nós fazemos uma quebra na escrita e demora tanto tempo a regressar. Eu utilizo um outro truque quando isso me acontece. Começo a escrever outro livro. Poderá ajudar? Caso. Poderá ajudar. Me ajuda. E no caso, o César disse que tem já outro livro na calha e que gostava de encerrar este capítulo da Espada de Santa Maria para publicar o próximo. Sobre este próximo livro, o que é que já podemos saber? É um romance? É poesia? Pronto, é assim. Eu tenho em calha, tenho 3 livros. 3, mas vão ser lançados já de seguida? Não. Estão estruturados. Portanto, há um que é um livro, a minha antologia breve, que é um conjunto de textos que são 35 anos de poesia, que esse está pronto. Portanto, falta apenas as revisões e estruturá-lo de forma mais consistente. Portanto, uma vez que é um pouco a história da minha poesia. E esse livro, portanto, traz todos os meus livros anteriores, também corrigidos já, com algumas alterações, porque alguns poemas, portanto, eram demasiado imaturos e eu achei que lhe devia dar uma atualidade. Como é que sabe que os poemas são imaturos? Pela própria escrita. A escrita também se desenvolve e também evolui e, pronto, na altura, eu com 17 anos tinha nota-se ali alguma imaturidade. Mas não é bom mostrar uma evolução da própria pessoa? Ou não faz sentido? É interessante. Por exemplo, se eu tivesse já morrido, eles ficavam assim. Mas como ainda continuo vivo, e espero por algum tempo mais, fez-me sentido fazer essa atualização. Portanto, não me pergunto qual a razão. Também me faz sentido aquilo que me está a dizer. Portanto, acho que... E essa identidade vai ficar, porque nos meus livros que estão publicados, e quem agora ler a antologia breve verá que há ali uma atualização nos textos. Porque talvez o poeta tivesse tido necessidade de fazer essa atualização. E é essa necessidade. Eu tive essa necessidade. Portanto, mas acho também legítima para quem mais tarde quiser mantê-los como eles foram originalmente, mas eu senti essa necessidade de a fazer. Acho que também ganharam mais sentido. Portanto, porque na altura eu queria transmitir algumas mensagens. Se calhar não ficavam ali muito bem claras. Que eu senti depois que ficaram um pouco aquém. Quando agora reescrevi, aliás, estou a escrever os contos de Montezinho, muita da poesia que eu escrevi na altura, e recordo-me do episódio são dois poemas, O Velhinho da Minha Infância, Onde Moram os Teus Olhos, que tem 2 poemas, portanto, que se reportam um episódio que eu vivi na altura, com 7 anos, e que agora também está plasmado nos Contos de Montezinho. Portanto, há aqui uma ligação entre os 2 livros. Quem agora ler os Contos de Montezinho percebe qual foi a minha necessidade de alterar o poema inicial. Porque ele não transcreveu, na altura não teria maturidade suficiente para transcrever aquilo que de facto foi o momento. E eu acho que tive essa necessidade de fazer essa recriação. Porque dou-lhe mais atualidade, dou-lhe uma mensagem mais abrangente e se calhar faz muito, muito mais sentido agora. Mas também é importante ficar como eu o vi na altura com 16 a 7 anos. Portanto, na altura, aos 16 anos, estava a reviver um momento de 7. Eu lembrei-me daquele velho que me marcou, de facto, marcou-me na altura.
E eu quis dar-lhe uma alma àquela pessoa que de certeza já não existe, porque era uma pessoa, tinha 7 anos, ele devia ter os seus 70 e muitos, portanto é uma pessoa que já não existe, mas a mim marcou-me de tal maneira que eu quis que ele se tornasse uma pessoa eterna. E que alguém pense que naquela terrazinha em Val de Janeiro, onde há a Nossa Senhora da Saúde, naquele dia, num dia que era a Senhora da Saúde, esteve lá um velhinho, que a mim me deu aquela imagem tão importante. Portanto, isso é tornar as pessoas eternas. A poesia serve para isso? Serve. Mais do que o romance? Acho que a poesia é mais do que o romance. O romance é importante porque conta-nos uma história, portanto, abrangente, que envolve uma ação mais alongada, uma dinâmica mais importante. A poesia é mais um momento, uma circunstância. Também pode contar histórias, mas são histórias mais curtas, são instantes. E acho que essa serviu-me para contar essa história também, que foi um grande momento. Houve mais momentos assim, em que teve necessidade de contar histórias em poemas? Acho que todos os meus poemas são momentos em que tive necessidade de contar uma história. Ou a história... Normalmente a história nunca é sobre mim. Portanto, eu acho interessante. As pessoas às vezes perguntam-me, ligam, eu escrevo um poema no Facebook e ponho lá. As pessoas ligam-me, estás a sentir o quê? Eu não sou eu, pá, vi qualquer coisa na rua, vi uma pessoa que me deu essa sensação. Portanto, eu estou a interpretar a emoção do outro. O poeta não escreve, a maior parte das vezes, eu não escrevo sobre mim. Não, as sensações, claro que dizem, não, mas tu sentiste, claro. Eu entrei a sintonia com aquela pessoa e senti o que ela sentiu. Portanto, identifiquei-me com ela. Por qualquer razão. Portanto, não é uma capacidade especial, mas é a capacidade de entrarmos em contacto com o outro. E eu percebi o momento dela. Portanto, escrevo. Não quero que ele se perca. As pessoas têm necessidade de achar que escrevemos sempre sobre coisas que têm a ver connosco. Projetam sempre a pessoa que conhecem ou que não conhecem de nós, eventualmente, naquilo que escrevemos. As pessoas têm sempre a necessidade de falar sobre o conhecido. Portanto, falar sobre o passado, ter nostalgia do passado, falar sobre aquilo que é securitário. Porque quando as pessoas não falam sobre nós, falam sobre alguém que não conhecem. Portanto, então projetam no escritor. Ele é que é assim, ele é que fez assim, ele é que fez isto. Portanto, no fundo é uma necessidade de ir ao conhecido. Portanto, e o escritor depois sacode a capa para cima de quem é o autor. A pessoa que sentiu aquilo. Mas, de facto, as pessoas têm sempre essa necessidade de identificar alguém. Portanto, nunca pode ser um eu abstrato que está escrito e descrito. Tem que ser sempre uma coisa em concreto para quem está a ler. Quando as pessoas... pelo menos, eu falo sobre aquilo que eu leio. Eu gosto muito de ler poesia e sou um grande leitor de poesia. Antes de ser poeta, gosto de ler poesia. Faz-me sentido quando leio poesia. Sinto-me bem quando leio um poema. Estou-me a lembrar aqui de ainda no outro dia li um poema do David Mourão Ferreira que fez muito sentido, que até publiquei aqui na página de uma amiga, que eu li e de facto emocionou-me aquele poema, porque também descobre em mim uma emoção diferente, algumas vezes que eu desconhecia. Mas quando nós lemos a poesia, estamos a revelar em nós alguma coisa. Portanto, estamos a contribuir para que nós também cresçamos de certa maneira. E uma coisa é lermos poesia. Não se pode escrever poesia se não se tiver lido muita poesia. Podemos escrever coisas. Pronto, escrevemos. Mas poesia para as pessoas também se revelarem ali e se emocionarem, sentirem coisas. Portanto, eu acho que ainda não cheguei a esse momento de poder fazer emocionar as pessoas quando lerem os meus poemas. De ver alguém a ler um poema e as lágrimas a escorrerem, porque de certa forma se identificou com aquilo e aquilo foi terapêutico também para si. Há poemas que são verdadeiras psicoterapias para as pessoas. Por isso, enquanto psicólogo, também é um conselho que dá às pessoas? Sim, posso dizer para lerem? Que sim. A poesia atualmente também está a ser um instrumento de psicoterapia. A escrita e a leitura. Aliás, recordo-me de um programa
geriátrico, de um projeto geriátrico em que a poesia entra, de facto, na leitura para o tratamento das doenças de Alzheimer, por exemplo, porque ela vai desenvolver as competências da pessoa, continua a reativá-las, por exemplo. Continua a reativá-las. E perguntar também se, enquanto psicólogo, é fácil ou é possível desligar-se disso enquanto escreve? Da maneira como absorve as pessoas e sente as pessoas, que deduzo que seja diferente. Eu não sou psicóloga, mas deduzo que seja diferente, que se tenha uma percepção diferente das pessoas. E também daquilo que se vai vivenciando e experienciando. Consegue desligar-se disso? Ser só César Alexandre Afonso, sem ser psicólogo, quando escreve? Eu acho que sim, que sou sempre só César Alexandre Afonso enquanto escrevo. Inicialmente, talvez nós tenhamos ideias de que há profissões, que há conhecimentos, que nos podem auxiliar a sermos aquilo que queremos ser ou que somos. Acho que, no fundo, nós devemos ser aquilo que somos. E é a melhor forma de escrever poesia. E já nascemos a ser aquilo que somos? Nascemos com um potencial para sermos alguma coisa. Isso é bom. Já é um princípio. Mas acho que aquilo que somos, nós vamos desenvolvendo esse eu, essa nossa identidade ao longo da vida. Num período inicial, ao longo da infância, adolescência e juventude, vamos definindo aquela nossa estrutura e depois vamos acrescentando experiências boas e más, não podem ser só as boas, também têm que ser as más, que nos ajudam a continuar a ser aquilo que somos e a mantermos a nossa própria identidade intacta, ao fim, porque é isso que se pretende, nós mantermos intactos ao longo da nossa experiência. E relembrar também, e porque ainda ninguém nos ligou, não percebo porquê, se calhar hoje não estamos suficientemente sexys, não consigo precisar, 278-428-377 ou 278-428-376. Pode ligar connosco, relembrar que estamos a falar com César Alexandre Afonso, ele que é de Vinhais, de Museu de Cima mais concretamente, e pode ligar também através do 93-58-15640. Pode ligar, o César Alexandre Afonso, psicólogo, professor e escritor, hoje aqui a falarmos muito de poesia. César, falar de poesia é bom ou é mau? Deve-se falar, deve-se ler, deve-se escrever? O que é que se deve fazer com ela? Acho que se deve fazer tudo. Falar, ler, escrever. A poesia faz parte da nossa vida, portanto, nós somos um país de poetas, como já dissemos há bocado. Temos esta nossa capacidade de nos projetarmos através da escrita. Há quem e além mar, ainda por cima temos uma Portugalidade muito, muito extensa, uma mesma língua a ser falada por milhões de pessoas. Acho que a comunicação através da poesia, portanto, é uma forma muito importante de nós nos entendermos e de nos percebermos, porque as pessoas muitas vezes contactam-se, conversam, falam, mas não transmitem aquilo que está lá dentro delas, a alma delas, as emoções delas. Não se estão a conhecer de uma forma mais profunda. Enfim, andamos sempre um pouco aqui na linha d'água cá em cima, não mergulhamos no profundo daquilo que cada um é. E acho que a poesia nos ajuda um pouco a mergulhar nessa profundidade. Quem escreve é uma forma excelente de mergulhar na sua própria identidade e na dos outros também. Quem lê também, porque vai descobrir coisas em si que as próprias palavras lhe podem trazer. E nós que falamos de poesia, estamos a dar a voz aos poetas, estamos a trazer para cá, para fora, aquilo que eles muitas vezes guardam também nas gavetas, que é importante. Acho que este programa e outros que existem pelo país são muito importantes nessa medida, porque principalmente Trás-os-Montes, portanto, que é a origem do cancioneiro português, do cancioneiro galaico-português também, que é transmontana. Portanto, as pessoas têm que perceber que Trás-os-Montes é um local de poetas. Se Portugal é, Trás-os-Montes ainda é mais. Portanto, somos a casa dos poetas. A casa da poesia.
E agora, só fazer aqui também uma... Aliás, voltar um pouco atrás na conversa, porque o César dizia que tinha 3 livros, que estava a escrever 3 livros. Mais. Só falamos de 2 ainda. E o Conto de Montezinho ainda nem explicamos muito bem aquilo que está a acontecer. Portanto, ele está a ser escrito online, também partilhado online, correto? Sim. Os Há uma contos, página uma no página, Facebook que as pessoas podem procurar. Contos de Montezinho. O Contos de Montezinho é um livro que para mim me faz muito sentido. Primeiro, ele é a minha ligação efetiva, ao fim e ao cabo. Eu já não estou a viver permanentemente em Trás-os-Montes há quase, deixem-me cá ver, 45 anos. Já é muita coisa. Já é muito tempo. Embora venha cá permanentemente, mas a viver cá, portanto, há mais de 45 anos. Por isso, ele, escrito agora, nesta altura em que eu precisava de regressar às origens, e numa altura em que eu venho cá e começo a verificar que Trás-os-Montes, apesar de manter alguma, já estar bastante atualizado e de manter alguma atualidade, mas mantém a sua identidade, e principalmente mantém um certo desligamento das grandes superfícies, o que é muito bom. Portanto, é em Portugal, se calhar, o local ainda onde nós conseguimos passar um tempo de férias sossegados, por exemplo, e queremos que isso se mantenha assim. Sim, por favor, não venham em massa para Trás-os-Montes. Mas há, por outro lado, uma outra questão que me começou a preocupar, é que todas as pessoas que eu conheci... O fio, só ia pedir, César, por favor, o fio. Bom, agora nestes segundos vamos ter que recapitular, porque acho que as pessoas não entenderam muito bem. Agora sim, está tudo bem. Podemos seguir. Ok. Sim. Portanto, eu comecei a ver que praticamente todas as pessoas que eu conhecia, aquelas pessoas que fizeram parte da minha infância, que tinham um determinado estilo de vida saudável, que agora tanto se tenta falar dele, mas essas pessoas todas começaram a desaparecer e a maior parte delas desapareceu. E havia pessoas importantíssimas em Trás-os-Montes que nos levavam para esse tempo, que mantinham atualizada, portanto, uma certa identidade da região. E eu tive uma certa necessidade de falar delas, de as tornar também, de lhe dar um espaço nos Contos de Montezinho. Portanto, os Contos de Montezinho, no fundo, é uma espécie de história da vida das aldeias desse tempo, do 25 de Abril. Mas Antes reais do 25 de Abril, ou reais. São reais. Todos os acontecimentos que estão lá são reais, falam sobre pessoas que existiram. Algumas ainda existem, mas a maior parte delas já não existe. Pessoas com as quais eu me confrontei, que me deram alguns ensinamentos, outras ainda mais antigas do que aquelas, que elas próprias me revelaram, olha, aquela pessoa tal era assim, e eu falo também dela. Falo de momentos importantes da altura. O último episódio é o Trelo. O Trelo, para quem não sabe, era o contrabando. Portanto, as pessoas que viviam nas fronteiras viviam muito do contrabando. Portanto, eu tenho episódios engraçadíssimos dessa altura. Embora eu não tivesse vivido o contrabando, mas contaram as histórias todas e ainda assistia a 1 ou 2 partidas. Portanto, são histórias que foram perpetuando. As pessoas têm a necessidade de falar, de contar. Pessoas que viveram essas histórias. Por exemplo, um dos episódios também que escrevi há pouco tempo é o Fogueteiro de Nozedo, que é uma personagem que também já não existe, mas que é interessantíssima, que é uma pessoa que eu quero também lá deixar marcada. O Gaiteiro de Nozedo era outra personagem interessantíssima, ao qual eu assistia em direto à morte dele, numa manhã de agosto, ou de setembro, neste caso foi em setembro. Portanto, são pessoas que eu quero retratar ali, que fiquem para a história de Montezinho. Como é que as pessoas têm reagido a histórias que lhes são tão próximas? Têm reagido bastante bem. Portanto, embora nesta fase de escrita do livro ainda não tenha identificado as pessoas, e espero fazê-lo no futuro, mas tenho que estabelecer contacto ainda com algumas pessoas para fazer essa identificação, porque acho que é importantíssimo que a história de uma aldeia fique identificada e perfeitamente identificada. Mas acho que estão a reagir muito bem.
Agora reagiram um pouco mal porque, pronto, eu deixei de escrever em direto. Portanto, dou só o título e um pequeno cheiro do capítulo e o resto mantenho secreto. Porque... Faz parte. Para evitar não é a dizer, isto é para aguçar o espírito de... Não, por acaso não foi. Foi mais por uma questão de precaução. Porque eu escrevo com originalidade e tudo o que escrevo é o que eu escrevo. Mas a internet tem estas vicissitudes. Justamente. É um facto. E Infelizmente. este livro sairá em outubro deste ano? Espero bem que sim. Está Os encaminhado prazos- para... Está encaminhado para. Os prazos são curtos, mas espero muito bem que sim e vou cumprir esses prazos. Bom, e já falámos de uma antologia, de Contos de Montezinho, e fica a faltar um livro na mesma. Eram 3, não me esqueci. Este terceiro livro que me fica a faltar, de facto, é um livro que eu tenho na forja já há bastante tempo. Porque é um livro complexo. É um livro também, é uma história real também, um thriller psicológico e Isto tem mais a ver com a sua profissão. tem mais a ver com a minha profissão. E é, de facto, sobre um caso muito mediático, que eu não vou falar dele em concreto, porque não quero revelar já. Correto. Mas é, Vamos de facto, só um caso gozar mediático. Tem uma série de homicídios. Isso é bom. Homicídio é sempre bom. Um pouco sanguinários até, dizia. A narrativa, o que eu pretendi neste livro, é uma experiência diferente de escrita. Tem uma narrativa, de facto, muito forte. Mas sentiu com necessidade de cenas. escrever sobre isso, ou também o facto de ser psicólogo na Polícia Judiciária, do Ministério Público, deu-lhe uma inspiração que estava ali à mão de semear, portanto, por que não utilizá-la? Não foi bem utilizar o que está à mão de semear. Eu acho que esse livro, tê-lo escrito, foi um assunto que me interessou bastante. E que mexeu um pouco também comigo. Achei. E depois conheci também um escritor que escreveu sobre esse assunto, por acaso também já morreu. E acho que ficou qualquer coisa, em termos gerais, em termos do grande público, ficou qualquer coisa que ficou indefinido. E eu quero dar uma espécie de finalização à história. Este livro, por acaso, é daqueles que vai ter um segundo livro. Pronto, porque eu inventei aqui, neste livro, um investigador, que por acaso não tem nada a ver com a investigação, mas será um psicólogo da área forense, e esse personagem vai continuar em mais alguns livros. Portanto, pelo menos são 3, é uma trilogia. Portanto, Já há data prevista, pelo menos para o primeiro? Só para ficarmos mais curiosos. Este primeiro não tem data prevista, porque é um primeiro que está adiado já há algum tempo. Porque depende de algumas cenas, cá está, da minha ida a locais, para eu poder lá escrever. E falta-me escrever a última cena, precisamente. Por isso está quase. Por isso está quase. Falta a última cena, que eu ainda não fui a esse local. Portanto, enquanto eu não fizer essa viagem, não posso escrever a última cena, que é importantíssima, porque será uma cena que condiciona logo o segundo volume. Portanto, o livro número 2, dos 3, está condicionado também nessa cena. Portanto, eu tenho que escrever com alguma cautela também, porque tenho que dar ali um mote para o próximo livro. Para que haja continuação. Exatamente. César, e agora uma pergunta, que é uma dúvida pessoal minha, mas agora falou da existência de 3 livros e desta continuação. E as pessoas gostam de continuações. Porquê? Isto em termos de psicologia, porquê é que as pessoas têm necessidade que as coisas continuem? Porquê é que não podem aceitar o fim de um livro logo à partida? De facto, é uma grande dificuldade as pessoas confrontarem-se com o fim. Aliás, isso faz parte da nossa própria existência, confrontar-nos com o fim da vida. E neste livro, A Espada de Santa Maria, uma das coisas, eu não posso revelar aqui o fim do livro, mas uma das coisas que as pessoas me apontaram foi: aquele final deixou-me tão angustiado. E eu disse assim: mas isso é que é a vida. Não pode ser só um final bonito. É um final bonito também. Mas é uma vida em troca de outra, não é? Assim, nós, quando nascemos e quando damos vida a alguém,
estamos a confrontar-nos com o nosso próprio fim. Portanto, e as árvores, as sementes, tudo tem um ciclo e nós fazemos parte de um ciclo difícil de aceitar, tal como difícil de aceitar também o final de um livro. Quando as pessoas gostam, querem que aquilo continue, mas eu acho que o importante é o termos gostado e aquilo ter feito um significado para a nossa vida. Pode nunca mais se repetir, mas ele continua lá dentro de nós. E é isso que faz as gerações. Quando a geração anterior consegue fazer transportar para a geração seguinte algo de muito bom, algo de muito importante, eu não importo de deixar de existir nesta geração se a seguinte tiver sido tocada por mim. Mas isso não é demasiadamente altruísta. Normalmente as pessoas não querem deixar de existir, nem neste plano, nem no outro, nem... Pois não, infelizmente. Mas as pessoas têm que se confrontar com o final da sua existência. As pessoas têm que deixar de existir. A psicologia ajuda a perceber e a aceitar que a vida possa acabar. E pior, um livro possa acabar. Às vezes é mais complicado. É mais complicado. A psicologia acho que nos dá uma certa serenidade e uma certa compreensão da vida. Primeiro, eu acho que à medida que nós caminhamos nos alongamos na nossa caminhada da vida, mais facilmente aceitamos que a vida tem um fim. Isto, pelo menos, passa-se comigo. Eu acho que no início, na adolescência, era impossível pensar que a vida acabava. Isto a vida não pode acabar. Faz parte da juventude achar que somos eternos? Acho sim, nós somos eternos na juventude. Nunca pensamos na morte. É impossível. Somos eternos. Há uma eternidade em nós. E é bom que assim seja. Faz parte. Faz parte. Poderá ser... não sei, acho que se calhar com a idade vamos começar a aprender o final, que os livros têm que ter um final, e neste caso o programa também vai ter que ter um final daqui a pouco, porque já passa do meio-dia. César, havia tanta coisa para falar ainda, acho que podíamos ficar aqui o resto da tarde. Não poderá ser. Fica já o convite para que regresse quando tiver novidades sobre esses próximos livros. Vamos querer saber tudo. Muito obrigado, Tânia. Obrigado também pelo convite, foi um prazer estar aqui. Desejo a todos um bom fim de semana. Aproveitem este sol fantástico que está aqui em Macedo de Cavaleiros. O sol e também o frio, porque faz parte. César, e para terminar, escolheu uma música do Rui Veloso, aliás, a versão do Rui Veloso, que se chama A Gente Não Lê. Quer explicar o porquê da escolha desta música? Essa música tem um grande significado para mim. Aliás, ela também é... Eu estive muito indeciso em escolher a versão da Isabel Silvestre, porque de facto também é uma voz notável da nossa música, mas optei pela de Rui Veloso pelo enfoque inicial que a música tem. E esta música me transporta-me para trás dos montes. Para a compreensão que as pessoas têm da natureza, têm dos ciclos da vida, mesmo sem saber ler, mesmo pessoas que não têm, que se pode dizer que não têm cultura da leitura, mas têm uma cultura da vida e da existência. Eu aprendi com essa gente, com pessoas que não sabiam ler uma palavra, mas que tinham uma interpretação do mundo, da natureza, uma sabedoria tal sobre as relações humanas, que eu acho que não encontrei em nenhuma licenciatura que possa existir. Portanto, aí que esta música tem um grande significado, que é a cultura das pessoas que vivem e trabalham no campo e que dedicam a sua vida a esses trabalhos e à sua família. Novamente, muito obrigada, César. Relembrar que hoje tivemos a conversa com César Alexandre Afonso, ele psicólogo, escritor e professor, não necessariamente por esta ordem. O Onda do Mal termina por aqui e regressamos para a semana. das furnas, que escuro vai dentro de nós. Rezar o terço ao fim da tarde, só para espantar a solidão, e rogar a Deus que nos guarde, confiar-lhe o destino na mão.
adianta saber as marés, os frutos e as sementeiras, tratar por tu os ofícios, entender o suão e os animais, falar o dialeto da terra, conhecer-lhe o corpo pelos sinais. E do resto entender mal, soletrar, assinar em cruz, não ver os vultos furtivos que nos tramam por trás da luz. A gente morre logo ao nascer, com olhos rasos de lesíria, de boca em boca passando saber, com os provérbios que ficam na gíria. De que nos vale esta pureza, sem lhe fica-se pederneira. Agita-se a solidão cá no fundo, fica-se sentado à soleira, a ouvir os ruídos do mundo e entendê-los à nossa maneira. E carregar a superstição de ser pequeno, ser ninguém, e não quebrar a tradição que dos nossos avós já vem.